Vamos falar sobre a curva ABC no controle de estoque em uma planilha do Excel. Temos aqui uma planilha de controle de estoque, onde eu tenho as colunas dos itens, que é referente ao garrafão de 20, 10, 5 litros, garrafas. Eu tenho o estoque inicial, eu tenho o preço unitário, o preço total, que será a quantidade do estoque que eu tenho, vezes o preço unitário. Vou ter a porcentagem da receita, a porcentagem acumulada e a classificação ABC. Aqui embaixo vou ter o total, referente à quantidade de produtos que tem no estoque. Vou ter o total referente ao preço unitário e o preço total. Vou ter também a porcentagem da receita. Aqui em cima eu tenho a classificação do conceito ABC. No nosso critério, vamos classificar A, os produtos que representam 50% da receita. B, os produtos que representam até entre 50% e 80% da receita. E C, os produtos que vão até 100%. Vão ficar classificados até esse intervalo de 80% a 100% da receita. Observe. A curva ABC, ela tem alguns parâmetros. Nesses parâmetros, nós classificamos que 20% dos itens representam 80% da receita. O grupo B vai representar que 30% dos itens, dos materiais, vai representar, em média, 15% da receita. E o grupo C vai representar que 50% dos itens, isso quer dizer, a maioria dos itens, só vai simbolizar 5% da receita. Isso quer dizer que 50% dos produtos só simbolizam o custo de 5% da receita. Mas 20% de um determinado produto representará 80% da receita. Observe que temos em X os itens e em Y a receita. Observe que a região da curva A vai ter poucos itens, entretanto, o custo da receita vai ser 80%. O grupo A, quando classificamos, são os produtos mais valiosos do nosso estoque. Aqui no caso, ao lado foi feita uma curva ABC adaptada no Excel, aonde eu peguei o garrafão de 20 litros, 10 litros, e observei que representava esses garrafões, em média, 50% da nossa receita. Observe, esses padrões de 20, 80, 30, 15, 50, 5, do grupo A, do grupo B, do grupo C, eles são padrões que podem ser adaptados, como foi no nosso caso. Isso quer dizer que eu posso reajustar. Por exemplo, eu vou dizer que 50% dos produtos, um determinado porcentagem dos produtos representa 50% da receita e vou classificá-lo como A. Entre 50 e 80, isso quer dizer, vai ficar no intervalo de 30%, vou classificar no grupo B. E se ficar entre um grupo de 20%, vou classificá-lo no grupo C, que vai ser entre 20%, que é a diferença de 80 para 100. Observe isso na prática. Vamos lá. Eu vou calcular o total que eu tenho em estoque. Eu posso selecionar essa região até a célula onde tem ao lado total e apertar Alt igual, que é o atalho para somar. Observe. Vou fazer isso também com preço total. Alt igual. Vou calcular agora a porcentagem da receita. Observe que eu tenho aqui o preço total, que é a minha receita. Vou colocar igual, vou pegar o primeiro item, dividir pelo total. Vou travar essa célula, Fn, F4, aperto Enter. Como já estava em porcentagem, a coluna, foi classificado que o produto do garrafão representa 33,02% da receita. Vou dar um duplo clique, como eu
travei a célula referente ao total. Agora, eu tenho a porcentagem da receita. Observe que eu dei um duplo clique na parte inferior direita. Posso dar um duplo clique, isso quer dizer que vai selecionar essa função para as demais células. Isso se eu colocar uma função matemática ou uma função do Excel. Vamos lá. Agora, eu quero saber o acumulado. O acumulado será, no caso, o primeiro item será o próprio item. Agora temos dois itens. Eu vou colocar igual. Vou selecionar vou colocar a função soma. Vou selecionar essa área desejada. Como eu selecionei essa área, que foi a célula G8 e G10, vou fixar a célula G8. Por que eu vou fixar a célula G8? Porque quando eu arrastar para as demais, o intervalo sempre vai ficar da G8 até as demais células na qual eu vou fixar. Por exemplo, vou chegar aqui, vou para baixo, vou selecionar essa célula. Observe que o intervalo já foi ampliado, porque eu fixei o início, mas aonde terminar eu não deixei fixo, porque quando eu arrastar, o intervalo vai ficar proporcional à porcentagem acumulada. Então, eu vou simplesmente chegar à parte inferior direita, vou dar um duplo clique. Para as demais, ficou calculado essa porcentagem acumulada. Agora, como iremos classificar a nossa tabela com A, B ou C? Lembrando que o nosso conceito, a nossa adaptação, é que até 50% da receita nós iremos classificar como grupo A. Entre 50% e 80% será classificado como grupo B e entre 80% a 100% o grupo C. Lembrando que aqui está em ordem do maior para o menor. No caso, a receita está do maior para o menor e o porcentagem acumulado está do menor para o maior. Lembrando, receita vai ficar do maior para o menor e o porcentagem acumulada vai ficar do menor para o maior, como podemos ver. Agora, eu vou utilizar a função se, composto da função se. Lembrando, só para recapitular, que a função se composta da função se, iremos colocar a função se, vamos fazer o teste de hipótese. Nesse teste de hipótese, se for verdadeiro, iremos colocar um critério. Depois, iremos acrescentar a função se novamente. Vai ter outro teste de hipótese e iremos colocar a função verdadeiro e a função falso. Por que nós temos que colocar essa função composta? Porque nós temos três critérios. Lembrando que temos três critérios, temos três testes de hipótese. Se temos três testes de hipótese, é necessário ter dois se. Vou colocar igual se. Se o valor referente à receita, que é 50%, for maior do que essa porcentagem acumulada, vou fixar Fn F4, por algumas versões F4, porque o valor vai ficar fixo aqui. Que se eu não fixar, quando eu selecionar para as demais células, também esse intervalo vai permanecer o raciocínio para as demais células. Mas eu quero fixar porque eu quero comparar com somente 50%. Ponto e vírgula. Se o valor aqui de 50% for maior do que o H8, então eu irei classificá-lo. Observe. Eu vou classificá-lo como A. Posso chegar nessa região, vou selecionar essa célula. Ponto e vírgula, selecionei a célula onde eu tenho um A. Como eu selecionei a célula onde eu tenho um A, vou fixar, porque aquele valor vai ser fixo, o Fn F4. Agora, esse for verdadeiro, observe que está em negrito.
ponto e vírgula. Vou colocar outra função se. Coloquei outra função se composta. Observe que quando eu coloco uma função composta, eu não preciso colocar igualdade novamente, porque a igualdade só no início da função. A função se, ela só vai atender um critério, como no caso eu tenho 3 critérios, é necessário 2 funções se. Se eu tivesse 4 critérios, 3 funções se e assim sucessivamente. Vamos lá. Eu tenho essa função se, eu vou querer outro teste lógico. Observe, tem um teste lógico, valor verdadeiro e o valor se for falso, que é a síntese dessa função. Agora, no teste lógico, será que se esse valor, que é referente a 80%, vou fixar eles, Fn, F4, for maior, se esse valor for maior do que o porcentagem acumulado referente a essa coluna da porcentagem acumulada da receita, ponto e vírgula, o valor será, eu posso selecionar o conceito B, eu quero que apareça B, quero que classifique como B, vou fixar Fn, F4, se não for verdadeiro, vou colocar ponto e vírgula, valor se for falso, eu vou classificar somente como C. Vou chegar nessa região, Fn, F4. Observe que eu coloquei o valor referente a 50%, se for maior do que 50%, no caso, o 50% for maior do que 33,02%, eu vou classificá-lo como A. Se for o valor de 33%, digamos, maior do que 80%, vou classificá-lo como, aqui no caso, será como B. Se for verdadeiro, se for falso, vou classificá-lo como C. Observe que eu tenho 3 classificações, por isso que eu usei apenas 2 funções se, porque eu fiz o teste de hipótese e respondi se for verdadeiro. Caso seja verdadeiro, ele vai classificar, se for falso, ele vai para esse outro teste lógico. Aí, nesse outro teste lógico, se ele classificar esse teste como verdadeiro, vai aparecer a célula do S4, que é referente à classificação B. Se não, vai ser S5. Observe que agora eu terminei essa função, que eu coloquei o parênteses, vou fechar parênteses novamente, e eu classifiquei e eu terminei também a outra função. Se aperto Enter, ele classificou como A. Observe que eu venho aqui para baixo, vou dar um duplo clique e vamos conferir. Os produtos que representam até 50% serão classificados como A, os A foram representados até 50%. Os que ficarem de 50% a 80% serão B, os de 50% a 80% B, e os acima de 80% até 100% será classificado como C. Observe o conceito, que apenas esses produtos, que é referente a o garrafão de 20 litros com o garrafão de 10 litros, eles têm 230 unidades, que é 130 do garrafão de 20 litros e 100 do garrafão de 100 litros, ou de 10 litros. Observe que esses 230 unidades representam mais ou menos, vai chegar em torno de 10% referente ao total, que é R$ 1.500. Vai ficar em torno, um pouco mais de 10%. Esses mais aproximadamente 10% dos itens vão representar 50% da receita. Observe que, vamos lá embaixo, o copo eu tenho 280 unidades, o garrafão eu tenho 100, essa garrafa de 1,5 litro, a garrafa de 500 ml eu tenho 200 unidades. A maior classificação será C desses produtos. Eu tenho muitos itens que esses itens referentes à classificação C só equivale a, em média, de 20%. Porque onde eu tiro esse 20%? A diferença de 80% até 100%. E esse é o conceito da nossa curva ABC. O grupo A, aqui no caso, é generalizado, a gente fez a nossa adaptação, e as adaptações são feitas na prática. Isso vai ter essa variância. Eu quero dizer que eu quero representar que uma pequena quantidade do material
representa uma grande parte da nossa receita. Isso é classificado como grupo A. Uma pequena parte da receita é composta de uma grande parte do nosso material. Tipo, aqui nesse critério, o grupo C representa 50% dos itens, dos materiais, que A, no estoque, representa apenas 5% da receita. E essa classificação ela é interessante porque quando eu fizer uma compra, quando eu fizer a estocagem desse material, eu vou colocar, digamos, um maior cuidado na classificação A, porque é 20% dos meus itens e representa quase 80% do valor do meu estoque. Então, aqueles 20% eu vou ter uma maior atenção, aonde eu posso não ter uma atenção tão grande no classificação C, porque eu tenho 50% dos itens, mas só representa 5% do valor do meu estoque. Observe, agora nós iremos fazer o gráfico. Aqui temos o gráfico, vou deletar, eu vou querer um gráfico nesse padrão. Observe, vou pegar essa receita, o intervalo da receita, juntamente com o intervalo da porcentagem acumulada. Selecionei essas duas regiões, receita, a porcentagem da receita, e a porcentagem acumulada da receita. Selecionei essas duas regiões, vou inserir, vou colocar gráfico coluna. No gráfico coluna, vou selecionar essa primeira opção em 2D. Observe que eu tenho o gráfico. O gráfico vai vir com essa região, que foi essa coluna em laranja, vai ser a região referente à porcentagem acumulada. Observe, vou selecionar, vou dar um clique, vai ser referente ao intervalo da porcentagem acumulada. E quando eu clicar nessa região que está em azul, vai ser referente à porcentagem da receita, somente a porcentagem da receita sem ser acumulada. Eu quero que fique no formato de uma curva ABC, então vou com o botão direito do mouse, clico, aonde tem essa porcentagem acumulada, representando essas colunas, que é o que está em laranja. Vou vir em alterar tipo de gráfico de série, vai abrir essa janela. Abrindo essa janela, eu tenho que o gráfico série 1, que representa somente a receita, que é um gráfico coluna. Eu posso chegar na série 2, vou vir em tipo de gráfico, clico com o mouse, posso colocar, vai ter a opção coluna, barras, vou colocar a opção linha. Aperto OK, ficou a porcentagem acumulada em linha. Agora, vou colocar as rótulas de dados em minhas colunas. Eu posso, com o botão direito, clicar com o botão direito, vai ter a opção de adicionar rótulos de dados. Observe que eu adicionei a rótula de dados. Posso, depois que eu adicionei essa rótula de dados, clicar novamente com o botão direito. Eu vou ter algumas opções. Eu posso em formatar rótulos de dados. Cliquei em formatar rótulos de dados. Eu vou querer que esses dados não fiquem somente em porcentagem, mas quero classificar eles como A, B e C. Vou nessa primeira opção, observe, valor a partir das células, clico no valor a partir da célula, vai abrir essa caixa, essa janela. Abrindo essa janela, observe, abrindo essa janela, vai aparecer selecionar intervalo de rótulos de dados. Ele vai pedir um intervalo selecionado para que eu também possa classificar como rótulos de dados. Vou selecionar essa região, A, B e C, aperto OK. Vou fechar essa janela. Observe que o meu gráfico foi classificado como um ABC e tem uma porcentagem. Eu desejo retirar a porcentagem, eu só quero que fique A, B e C. Vou dar um duplo clique nas rótulas, vou retirar a rótula referente a valor. Vou deixar apenas dos valores que eu selecionei, que é referente a B e C. Fecho essa janela. Agora eu só tenho os valores referentes a B e C. Não tenho a porcentagem, porque eu já tenho essa porcentagem em Y e vai ficar valores duplicados. Vou dar um duplo clique nesse intervalo referente de textos. Observe que o Excel colocou de 1 a 9 e esses valores de 1 a 9
são valores que foi aleatório, porque eu apenas selecionei a receita e o acumulado, e a porcentagem acumulada. Agora, eu quero alterar esses valores de 1 a 9. Eu vou colocar quais são os produtos na nossa planilha. Observe a nossa planilha. Quais são os produtos que estão na classificação? Eu quero que o A seja o garrafão de 20 litros. Depois, na nossa segunda linha dessa célula, é o garrafão de 10 litros. Ficou A novamente. Observe que vai ficar nesse sentido. Então, eu posso, aqui, se vou selecionar o mouse, vou na opção de filtros de gráfico. Posso, nessa opção de filtros de gráfico, vai aparecer essa janela. Vou selecionar dados. Vai abrir essa janela de selecionar dados. Observe que rótulos do eixo horizontal vai ter essa sequência 1, 2, 3, 4, que é justamente referente ao que está em X. Vou em editar. Ele vai pedir um intervalo da rótula do eixo. Vou abrir essa janela. Seleciono esse intervalo. Aperto OK. OK novamente. Vai abrir a janela. Clico com o mouse. Apareceu agora os materiais referentes em Y aos produtos que está na coluna A. Vai estar também a classificação B e as colunas que estão com a classificação C. Observe nosso gráfico. Agora eu tenho o nome dos materiais e na coluna eu tenho dizendo a classificação A, B e C. Agora eu quero separar as regiões através de formas. Vou aqui em inserir, lá no menu inserir, vou em ilustrações, clico em formas, vai ter essa opção que é linhas. Seleciono a linha, depois que eu selecionei a linha, vou clicar em cima da curva, né, que está referente à porcentagem. Vou delimitar essa região, porque essa região será classificada como A. Vou novamente em inserir, ilustrações, formas, linhas. Vou classificar essa região aqui. Novamente, fiz uma linha, onde eu classifiquei com essa região, dizendo que aqui é A, essa região vai ser classificada como B, e essa outra região será classificada como C. Clico com o botão direito em cima dessa linha, vai aparecer essa opção de formatar objeto. Na opção de formatar objeto, vai aparecer a opção de formatar a forma, a janela de formatar a forma. Eu posso mudar a cor, por exemplo, eu vou colocar uma cor mais chamativa, vou colocar um vermelho. Eu posso também, observe, vou selecionar essa região, como eu seleciono a linha. Eu posso aumentar a largura, no caso aqui a largura está 0,5, se eu quiser eu posso colocar, digamos, a largura 3, observe que a largura já foi modificando. Vou fechar. Novamente, eu posso fazer isso com a outra linha. Botão direito. Vai aparecer essa opção, formatar forma. Em opção formatar forma, abriu a janela formatar forma. Vou selecionar vermelho. E na largura, posso colocar a largura como 3. Só fecho essa janela. Já foi selecionado. Agora eu desejo modificar a cor dessa linha. Dei um duplo clique, onde tem a linha representando no gráfico a porcentagem acumulada. Eu posso, essa opção de série, vou em linha, na cor, vou colocar a cor vermelha. Classifiquei como a cor vermelha novamente. Observe como eu selecionei apenas uma região. Vou clicar numa célula fora. Clico novamente na linha. Ele vai selecionar a linha por completo. Posso vir com o botão direito. Ele vai ter a opção do preenchimento, né? Eu posso colocar essa opção do preenchimento. Ou posso colocar a opção formatar série de dados, posso colocar a opção selecionar dados, posso colocar a opção alterar tipo do gráfico, como a gente tinha feito, ou vamos definir a cor que será essa nova linha. Você também pode vir em página inicial, pode já estar selecionado ali, pode clicar selecionar vermelho, vai depender do seu critério. Novamente, essa região, quando eu dei um duplo clique, eu vim aqui, coloquei a cor de laranja, foi para vermelho, fechei a cor novamente e ficou totalmente vermelho. Observe, se eu der um clique, vai selecionar tudo. Duplo clique, vai selecionar uma região. Ok? E quando eu dou o
ficou no duplo clique, vai ficar selecionando só por região. Aí eu clico em uma célula qualquer e dou apenas um clique novamente, selecionou novamente toda a linha por completo. Agora nós temos a nossa classificação A, B e C. Você pode aqui no título, e o título classificá-lo aqui, no caso, como, se você desejar, curva ABC. E agora nós temos a curva ABC, aonde que os produtos referentes a garrafão de 20 litros e garrafão de 10 litros, que representam 50% da nossa receita, como nós classificamos. Depois, essa classificação de 50 a 80, observe que aqui estamos em 50%, ó. Essa região está aproximadamente 50%, cresceu de 50% a 80%. 50% a 80% ficou classificado como B. E agora teve um crescimento um pouco menor, que foi de 80% até 100%. Então, nós classificamos como C. Se você desejar de limitar essa região em Y até 100%, você pode vir com duplo clique, vai abrir essa janela, formatar eixo. Você pode colocar a opção tá do 0 até 1,2, porque está em porcentagem. Então, você pode colocar apenas 1, vai ficar até 100%. Eu fecho. Observe que foi classificado até 100%. E, novamente, eu posso clicar na forma, dei um clique na forma com o mouse e arrasto até a minha curva. Dei um clique na forma do mouse, com o mouse e arrasto até a curva. Clico no mouse, seguro o botão do meu mouse e arrasto até a curva. Agora eu tenho a classificação A, B, C. Observe que os produtos A e B vai representar, em média, um pouco mais de 50%. Vou inserir aqui um representativo para que vocês possam enxergar melhor. Uma setinha. Observe que está dizendo que vai ficar um pouco acima de 50%. Depois, de 50% até 80% também ficou com essa classificação. E depois teve um pequeno crescimento. Agora vocês podem classificar a curva de vocês como A, B e C. Lembrando que o crescimento de C, nós estávamos aqui em um pouco mais de 80%. Observe essa linha com o cursor do meu mouse. Depois tivemos um crescimento de 80% até 100% e esses produtos foram classificados como C de acordo com o nosso critério A, B e C. O objetivo da classificação dessa curva e do gráfico ABC é para pegar os valores que representam uma maior porcentagem do seu estoque. Digamos, esses produtos representam aqui, como na nossa classificação, 50% dos seus produtos representam 5% da sua receita, e esses produtos você pode ter, digamos assim, uma atenção menor, porque só representa 5% da receita. Agora, aqueles produtos que representam 20% dos seus itens, que estão lá no seu estoque, representam 80% da sua receita. Aí, você tem que ter uma atenção já redobrada. E esse é o nosso critério da nossa curva ABC.